Pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Paulo Vasconcelos e este é o canal Matemática Básica. Vamos hoje iniciar nossa segunda aula da playlist completa sobre os descritores da matriz de referência de matemática do SPAES do nono ano. O descritor de hoje vai ser o descritor de número 10, D10, ok? Ele diz resolver problemas com números inteiros envolvendo suas operações. É imprescindível, pessoal, que vocês entendam, certo, a regra dos sinais ou o jogo dos sinais para poder resolver essas situações, problemas, certo? E aí vamos entender com bastante calma, não é difícil, é facinho, vocês vão entender tranquilamente. Bom, primeiro, quando houver multiplicação ou divisão, ou seja, quando você estiver fazendo continhas que envolvam vezes ou dividir, multiplicar ou dividir, a regra vai ser essa. Olha só, sinais iguais, mais e mais, ou menos e menos, o resultado é mais, tá certo? E sinais diferentes, mais e menos, ou menos e mais, sinais diferentes, né? O resultado vai ser menos. É fácil, muito fácil de memorizar isso, né? Sinais iguais, mais. Sinais diferentes, menos. Isso somente para quando tiver continhas de multiplicação ou de divisão, tá certo? Vamos ver aqui uns exemplos, ok? Por exemplo, 5 vezes, o pontinho indica vezes, 5 vezes menos 3, eu multiplico 5 vezes 3, que vai dar 15. E aqui esse 5 não aparece o sinal, mas a gente sabe que ele é mais com menos, sinais diferentes, menos, fica menos 15, certo? Agora aqui, menos 7 vezes menos 4, 7 vezes 4 é 28, menos com menos, sinais iguais, mais 28. Lembrando que eu botei esse mais aqui só para frisar, né? Mas não precisa, quando ele é mais, não precisa colocar. Agora, menos 6 vezes mais 8, ou menos 6 vezes 8. 6 vezes 8, 48. Menos, aqui é mais, não aparece mais. Menos com mais, sinais diferentes. Menos 48, certo? Isso também vale para dividir. Essa regrinha vale tanto para o vezes como para dividir, multiplicação e divisão. 14 dividido por menos 7. 14 dividido para 7 é 2. Aqui é mais e aqui é menos, sinais diferentes. Menos 2, certo? Menos 36 dividido para menos 4. 36 dividido para 4 é 9. Menos com menos, sinais iguais. Mais, aqui eu não coloquei o mais 9, não precisa, tá bom? Por fim, 50 dividido para 5 vai ser igual a 10, né? Os dois são mais, mais com mais é mais, sinais iguais, mais 10, tá bom? Agora, quando houver adição, que é mais, e subtração, que é menos, né, não sendo mais continhas de vezes ou dividir, agora é continha de mais e continha de menos. Aí a regrinha é outra, mas é bem simples de entender também. O mais vai representar o quê? Vai representar o que eu vou pagar ou o que eu vou receber de troco, tá certo? Nós somos acostumados a comprar as coisas no supermercado, enfim. A gente já sabe, né? Quando a gente vai pagar, quando a gente está devendo e quando a gente recebe troco. Então, é bem fácil, é só usar esse entendimento que a gente vai conseguir compreender. E o menos é o quê? O menos representa o que eu estou devendo. Então, menos eu estou devendo, mais é o que eu vou pagar ou receber troco. Tá bom? Vamos para alguns exemplos aqui, Uns exemplos. Eu tenho aqui, menos 14, mais 2, mais 23, menos 15. Observe que aqui não tem conta de vezes ou dividir. Não tem multiplicação nem divisão aqui, Só mais e menos. Adição e subtração. Então, essa regrinha aqui, Mais eu vou pagar, menos eu estou devendo. Aí eu vou colocar primeiro aqui o que eu estou devendo, Vamos somar tudo que eu estou devendo aqui, Eu estou devendo é só onde tem menos, 14 e o 15. Então, eu estou devendo quanto? 29. Estou devendo 14, estou devendo 15, que é menos. Fico devendo 29, se eu estou devendo é menos, menos 29. Agora, vamos colocar o que eu vou pagar, que é mais. Eu vou pagar 2 e vou pagar 23. 2 com 23 é 25, vou pagar é mais. Vou pagar mais é 25.
Então, eu reduzi todos esses números a apenas dois, né? Aquele que eu estou devendo e aquele que eu vou pagar. Então, olha só, eu estou devendo 29 e vou pagar 25. Eu vou receber troco ou vou ficar devendo ainda? Ficar devendo, né? Então, se eu vou ficar devendo, eu calculo a diferença, né? 29 para 25, né? A diferença é 4. Então, eu vou ficar devendo, então é menos 4. E é assim que a gente faz. Isso para quando tem continhas apenas de vezes, né? de adição e subtração, tá bom? Observação. Ó, parênteses, colchetes e chaves indicam multiplicação. Portanto, utiliza-se essa regra aqui, ó. Certo? Se você pegar, por exemplo, um sinalzinho aqui, ó, por exemplo, aqui nesse menos 6 aqui, se tivesse um mais aqui, aí eu ia multiplicar, o mais com menos 6. Se tivesse um menos com menos, mais 6. Certo? Se vocês se depararem com isso, já sabe que indica multiplicação e é essa regra. Tá bom? Bom, então vamos agora para algumas atividadezinhas sobre este conteúdo. Atividades preparadas com todo cuidado para melhor preparar vocês para a prova do SPAES, bem como provas afins. Em uma cidade do Alasca, o termômetro marcou menos 15 graus Celsius pela manhã. Se a temperatura descer mais 13 graus Celsius, o termômetro vai marcar. Aí nós temos aqui as opções, né? Menos 28, menos 2, 2 ou 28. Para facilitar o entendimento, vamos fazer aqui uma retinha. Olha só. Primeiro você observe isso aqui. Ó. Observe que a temperatura diminui menos, ainda mais. Né? Ela vai diminuir ainda mais. Certo? Ela estava menos 15, só que ela vai descer. Então ela vai diminuir. Né? Ficar menos ainda do que isso. Então aqui eu vou colocar o zero. Aqui eu vou colocar menos 15 graus, que é a temperatura que já estava. Certo? E, olha só, eu vou adicionar mais menos 13, né? Porque ela vai descer mais menos 13 graus. Certo? Agora, note que interessante. No slide anterior, eu falei que o parênteses indica vezes. Então, esse mais, como aqui o menos 3 está dentro do parênteses, ele vai indicar multiplicação somente com esse menos. Então, mais com menos é menos. Vai ficar menos 13, está diminuindo 13 graus. Né? Então, eu tinha menos 15. Agora eu vou colocar menos 13. É só você pensar, estou devendo 15 e estou devendo 13. Vou ficar devendo quanto? 28. Então é menos 28. Certo? Então a temperatura vai ser menos 28 graus. Observe que não podia ser diferente, porque a temperatura ela desceu ainda mais. Ela ficou mais distante ainda do zero, ficou mais frio ainda. Tá certo? Não poderia ser diferente, né? Vamos para a próxima. Atividade de número 2. Em uma promoção de queima de estoque, Pedro comprou 25 pacotes de figurinhas por R$15 e vendeu cada pacote por R$2. Quantos reais Pedro lucrou com a venda dessas figurinhas? Olha só. Ele comprou, certo? 25 pacotes de figurinhas por R$15 e vendeu cada pacote por R$2. Então, ele tem 25 pacotes e ele vendeu por R$2 cada um. Ó, 2 vezes 5, 10. Bota o 0 e vai 1. 2 vezes 2, 4. Mais 1, 5, 50. Certo? Então, ele ganhou R$50 na venda dessas figurinhas. No entanto, ele comprou essas figurinhas por R$15. Então, ele vai ter que descontar o que ele investiu. Então, ele vai pegar tudo que ele ganhou, menos o que ele investiu, para saber o lucro, né? Isso é o lucro. Então, eu coloco aqui 50 menos 15. Tem várias técnicas, né, por algoritmo, para resolver essa continha, né? Ó, 5 para chegar no 10, ou então 10 no 0 não dá. Então, eu pego, tiro 1 emprestado desses 5, fica 4. Esse 1 que estava aqui emprestado, eu coloco aqui do lado do 0, fica 10. Aí, ó, 10 menos 5 é 5. E agora aqui ficou 4, né? 1 menos 4, ou 4 menos 1, perdão, 3 fica 35, certo? Então ele lucrou 35, porque ele pagou 15
para comprar os 25 pacotes. E ele vendeu esses 25 pacotes por 50, então ele lucrou R$35. Tá certo? De 50 menos 15 é 35. Esta é a resposta. Vamos para a próxima. Um mergulhador estava a 85 metros de profundidade e foi para 103 metros de profundidade. Ele subiu ou desceu? Quantos metros? Bom, para facilitar o entendimento, vamos fazer esse desenho aqui, né? Eu tenho aqui o nível da água. O nível da água ele vai ser 0 metros, né? 0 metros. Né? Para cima eu considero os positivos e para baixo eu considero os negativos, ok? O mergulhador ele está aqui, ó, 85 metros negativo, né? Que ele está abaixo, né, da água, menos 85 metros. Ele vai estar aqui, ó. Só que aí ele foi para 103 metros de profundidade. Ele desceu ainda mais, ó. Ele veio para cá. Tá vendo? Ó? Então a gente já sabe que ele desceu, né? Mais profundo, ele não subiu. Certo? Ele desceu. Agora, quanto que ele desceu? É só calcular a diferença, ó. 103 menos 85, tá aqui a continha, né? Ó. Vai dar exatamente 18. Então, ele desceu 18 metros, item D. Ok, pessoal? Vamos para a próxima. A fatura do cartão de crédito de Margarida, em certo mês, foi de R$ 1.035. Ela pagou apenas um terço desse valor. Maria, sua amiga, disse que não a ajudaria a quitar essa fatura porque seu saldo bancário naquele momento era igual a um terço da dívida de Margarida. O saldo bancário de Maria era de... Bom, a gente tem agora aqui as opções. Olha só. Primeiro de tudo, a questão diz que a fatura, ou seja, o que ela tinha que pagar era isso aqui, ó, R$ 1.035. Mas ela pagou apenas um terço, ela não pagou todo, né, a Margarida. Então, quanto foi que ela pagou? É só dividir para 3. Um terço a gente divide por 3, né? Então, está aqui a continha, ó, 1.035 dividido para 3, aqui feita no algoritmo. Não precisa detalhar, mas está aqui para vocês conferirem, certo? Vai dar igual a 345. Então, isso foi o valor que ela pagou, certo? Ela pagou isso, tá certo? Agora, eu vou pegar esse valor da fatura dela que ela estava devendo, que era 1.035, ó, tá aqui ele, e vou subtrair pelo valor que ela já pagou, que foi um terço, que eu acabei de descobrir, ó, que é 345. Então, 1.035 menos 345, que foi, né, o que ela conseguiu pagar, o resultado deu 690. Então, quer dizer que ela não conseguiu pagar 690. Ela pagou apenas 345, faltou pagar 690. Ok? Então, aqui é o valor que Margarida ficou devendo, que é negativo, no seu cartão. 690 reais. Bom, agora a questão acrescenta o seguinte. Maria, sua amiga, disse que não a ajudaria a quitar essa fatura, porque seu saldo bancário naquele momento era igual a um terço da dívida de Margarida. Então, a dívida de Margarida nessa altura era 690. E o saldo que a Maria tinha era um terço disso daqui, de menos 690. Lembrando que um terço é só dividir para 3, a gente já aprendeu desde aqui, né? Então, vou pegar 690 dividido para 3, está aqui a continha também organizada no algoritmo, não precisa detalhar, mas você pode conferir. Que vai dar exatamente 230. Então, a gente percebe que o que a Maria tinha era 230, mas observe, o saldo dela era igual a um terço da dívida de Margarida. Então, o que ela tinha, na verdade, era um saldo negativo, porque é um terço do saldo que a Margarida tinha, que era negativo. Então, quando eu divido menos 690 dividido para 3, ó, menos com mais, sinais diferentes, menos, então vai ser menos 230, saldo negativo, certo? Que vai ser exatamente o item C. Cuidado, né, para não marcarem o item D. Né? Aqui está errado. O saldo dela é negativo porque é um terço da dívida.
que ela tinha a dívida era negativa, certo? Vamos para a próxima questão, questão de número 5, que diz assim: seu Edivan tem um mercadinho na frente da sua casa. Para os vizinhos e moradores do bairro, ele anota as vendas e pagamentos em uma caderneta. Marisa foi verificar como estava a sua situação no mercadinho de seu Edivan, que estava assim. Aqui, ó. Dessa forma. Neste mês de outubro, qual é a situação de Marisa no mercadinho de seu Edivan? Bom, como aqui tem os valores, né, de compra, né, valor da compra e o dia, e também tem uns detalhes aqui que são os pagamentos, alguns pagamentos que ela fez em alguns dias, né? Então vamos dizer que o que ela vai pagar é mais. É fácil de entender isso, a gente já aprendeu, né? Então quanto é que ela vai pagar? Ela vai pagar aqui no dia 16, R$20, está aqui ele. E também aqui no dia 30, R$20 também, está aqui ele. Então ela vai pagar 20 e pagar 20, então ela vai pagar 40 ao todo. Lembrando que toda vez que ela for pagar é mais, então mais 40 de pagamento. Já o que ela está devendo, né, são esses aqui que são menos, ó. 15, aqui, ó, depois 6 e 23, ó. E aqui 12, 4 e 7. Então tudo isso aqui que ela está devendo, né, vai corresponder a 67, somando tudo vai dar 67. Como ela está devendo, é menos 67, certo? Agora, observe que no final, ela ficou devendo 67, que é menos, e foi pagar 40, que é mais. Ó, está devendo 67 e paga 40. Como ela está devendo mais do que o que ela vai pagar, então ela ainda vai ficar devendo um pouquinho, né? Então, se ela vai ficar devendo é menos, eu calculo a diferença. 40 para chegar no 27 40 para chegar no 67 é 27. Então, ela vai ficar devendo R$27. Então, ela ainda ficou devendo R$27. A resposta correta, item A. Ok, pessoal? Próxima questão. Ana e Rodrigo irão viajar e, entre as cidades que pretendem conhecer, escolherão a que tiver menor variação de temperatura. Menor variação de temperatura. Lembrem-se que variação de temperatura é sempre positiva, não existe variação negativa, ok? Pelo critério escolhido por eles, para qual cidade eles viajarão? Aqui as cidades, né? Bom, olha só, Buenos Aires, temperatura mínima e temperatura máxima para Buenos Aires, Lima, Montevideo e Santiago. Buenos Aires, ó, mínima de -1 e máxima de 3. A distância aí vai ser o quê? Ó? Vai ser o 0. Então, essa distância, ó, do 0 para chegar até aqui é 3. Distância, né, que é dada em módulo e variação é positiva. E daqui também para cá, ó, do 0 chegar ao -1 é 1. Então, o que variou aí, ó, esse intervalo todinho, ó, daqui até aqui 1, e daqui 3, 3 mais 1, 4. Certo? A variação foi de 4 graus. O que mudou, o que variou foi 4. Já em Lima, certo? A mínima era 10 e a máxima era 15. O que foi que variou? Do 10 até chegar no 15? Variou 5. Né? Mudou foi 5. E Montevideo, a mínima era 2 e a máxima era 10. De 2 para 10 variou 8. A variação foi 8. Por fim, Santiago, a mínima era -2 e a máxima era 5. Do -2 até chegar aqui no 0 varia 2. E do 0 até chegar aqui no 5 varia 5. 2 com mais 5, 7. A variação é 7. O critério é... Aqui tem menor variação. Então, observando aqui, a gente percebe que aqui tem menor variação. É o quê? Buenos Aires, que variou apenas 4. Item A. Ok, pessoal? Nunca se esqueça que variação é sempre positiva, variação de temperatura. Próxima, uma questão que já caiu em edições anteriores do SPAES, diz assim: no começo do mês de julho, André tinha uma conta bancária com saldo negativo, que é menos R$300. No decorrer do mês, ele fez um depósito de R$2.100 e, posteriormente, uma retirada de R$1.500. Após essa retirada, qual é o saldo atual em reais da conta bancária de André? Bom, vamos colocar o que ele vai pagar e o que ele está devendo. Olha só, o que ele tinha no início
era um saldo negativo de R$300. Só que ele fez um depósito de 2.100, ele depositou, ele colocou um saldo na conta, então é positivo, mais 2.100. E o que ele está devendo? Ele está devendo o que ele já tinha de saldo negativo no início, que era 300, e a retirada, porque se ele retirou, né, diminuiu. Então vai ficar um saldo negativo, que é menos. É como se ele estivesse devendo. Então, ele estava devendo 300 e estava devendo 1.500. E vai ficar devendo quanto? 1.800, né? 300 com 1.500, 1.800. Então, olha só, ele estava devendo 1.800 e vai pagar isso daqui, que é o que ele depositou, que é 2.100. 2.100 menos 1.800 é fácil de perceber que vai dar 300 positivos mais R$300. Então, resposta correta, item D. Questõezinhas como essa, bem simples de resolver, né? Já caiu no SPAES, ó, edições anteriores. Bom, pessoal, esta foi mais uma aula da playlist completa sobre os descritores do 9º ano de SPAES e matemática. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, compartilha, se inscreva no canal, deixe o seu like, é muito importante para a gente poder colocar mais conteúdos e cada vez melhores para vocês. Que Deus abençoe a todos, forte abraço.